exércitos, Ele é o Rei da Glória. Este Senhor está conosco nesta noite. Você que está aqui no templo, você que está em casa, seja muito bem-vindo para juntos louvarmos ao Senhor. Eu sei que aqui ou em casa, você estará nesse momento, a partir de agora, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Vamos aproveitar esse tempo. Vamos aproveitar esses momentos que temos de adoração, de celebração, oportunidade de ouvir a palavra, de receber o alimento para mais uma semana que se inicia, sob a poderosa mão do nosso Deus. Feche os teus olhos. E eu gostaria que todos os irmãos agora começassem a orar. Você que está em casa, vamos orar juntos. Vamos orar buscando a presença do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar na Tua presença agora, queremos nos render ao Senhor. Nesse momento em que estamos iniciando, nós oramos para que o Teu Espírito traga à nossa mente aquilo, Deus eterno, que devemos falar, ó Deus, em forma de adoração, de louvor, de celebração. Eu oro para que Tu estejas abençoando cada irmão que adentrou a este santuário, aqueles irmãos que estão em casa, nos acompanhando pela live. Eu oro para que o Senhor tome cada vida nas Tuas mãos e que as nossas vidas nesta noite, ó Deus, possa Te adorar, possa Te glorificar. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu oro apresentando a vida de cada irmão que vai fazer parte ativamente desse culto, os irmãos que estarão no louvor, os irmãos que estarão na porta, ó Deus eterno, aqueles irmãos que estarão no pátio. Eu oro para que o Senhor os abençoe, eu oro para que o Senhor nos dê a Tua bênção, a Tua graça, a Tua capacitação, e que o Teu nome, querido Deus, seja glorificado nesta noite. Usa os Teus servos aqui no louvor, cada irmão, cada irmã, capacitando, fortalecendo, que tenhamos, Senhor Deus, um som celestial nesta noite, sendo apresentado ao Senhor em nome de Jesus. Nos apresentamos a Ti, nos rendemos, servos da Tua bênção, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor, vamos celebrar o Senhor. Coloque-se na presença do Senhor agora, celebre o Senhor com toda a tua força, com todo o teu coração. Entenda que você está tendo uma grande oportunidade agora de estar rendendo-se ao Senhor, está adorando ao Senhor. E eu apelo a você agora, faça desse momento um momento especial. Aproveite esse momento e adore, celebre ao Senhor em nome de Jesus. Todos os irmãos estão convidados a orar, a celebrar, a cantar. E eu gostaria que você, a partir de agora, dedicasse esse tempo ao Senhor. Vamos levantar a nossa cabeça, vamos adorar ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar? Amém. Louvado seja o Senhor. Glória ao nome do Senhor. Queridos, é tão bom quando há essa comunhão e o Espírito de Deus trabalhando em nosso meio. Eu tinha preparado para esse período agora o Salmo 24 e o pastor veio com essa palavra. Quer dizer, a comunhão é maravilhosa. O nosso Deus realmente está aqui. E nós carecemos dele, até para adorar a ele a gente carece dele. A gente precisa de Deus em todo o tempo. Vamos louvar ao nosso Deus? Eu preciso de você.
Nós vemos tantas pessoas passando por esse problema da pandemia, muitos com coronavírus. Eu tenho 2 casos na família lá em Rondônia que estão com isso e estão respirando com aparelho. E graças a Deus nós aqui estamos livres, respirando, porque o Senhor quis assim. Amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando o nome de Jesus?
no céu com o nosso Jesus será bem melhor, será precioso, será glorioso. Não ter dor, não ter sofrimento, não ter angústia, não ter pandemia. Isso será uma vitória para todos nós que alcançarmos o céu. Amém?
Amém, queridos? Nosso Deus é poderoso. Foi no sacrifício dele na cruz do Calvário que nós alcançamos essa vitória. O poder de Deus em nossas vidas é muito maravilhoso, porque Ele nos capacita, Ele nos dá força para vencer todas as dificuldades. Vamos cantar a Deus, passar pela cruz. Quero ir
estamos aqui, ó Deus, redimidos, lavados pelo Teu sangue, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Só temos a Te louvar e engrandecer a Ti, Senhor, pelo sacrifício da cruz. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir mais uma vez esse Deus. Enquanto isso, nosso pastor vai chegando para entregar essa mensagem, a palavra de Deus aos nossos corações. Amém. Pode se assentar, queridos. Amém, amados? Você foi comprado pela cruz? Amém. Você foi lavado pela cruz? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, nós queremos nesta noite refletir um pouquinho sobre algo que Deus tem colocado em nosso coração. E eu quero, para a nossa reflexão, eu quero que você abra sua Bíblia, por gentileza. Na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, nós vamos ler do versículo 18 ao 21. Eu vou fazer a leitura em duas versões. Primeira leitura eu quero fazer na versão Revista e Atualizada, de João Ferreira de Almeida. E a segunda leitura do mesmo texto eu quero ler na linguagem de hoje. Acredito, queridos, que o Espírito de Deus preparou algo novo para nós nesta noite. Amém. Eu creio que, a exemplo daquilo que cantamos, o Senhor fez algo novo e Ele continuará fazendo. Amém. Algo novo em nossa vida. A palavra de Deus diz assim no versículo 18 do capítulo 2: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o amor ou temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Porque isto é agradável, que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristeza padecendo injustamente. Pois que glória há, se quando cometeis pecado, e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência? Mas se quando fazeis o bem, e sois afligidos, e sofreis com paciência, isto é agradável ao Senhor. Amém. Porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo, para que sigais as suas pisadas. Amém? Amém. Na linguagem de hoje, o mesmo texto. Vocês, empregados, sejam obedientes aos seus patrões e os respeitem, não somente os que são bons e compreensivos, mas também aqueles que os tratam mal. Se vocês suportarem sofrimento injustos, sabendo que esta é a vontade de Deus, Ele abençoará vocês por causa disso. Pois, se vocês fazem o mal e são castigados, qual é o merecimento de suportarem com paciência o castigo? Mas, se vocês sofrem por ter feito o bem e suportam esse sofrimento com paciência, Deus os abençoará por causa disto. Pois foi para isto que Ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo para que sigam os seus passos. Amém? Amém. Querido Espírito Santo, nós reconhecemos a Tua direção, a Tua orientação,
E nós queremos nesta noite, Senhor Deus, orar a Ti, para que o Senhor, por Tua misericórdia, esteja revelando ao nosso coração aquilo que está no Teu coração. Não permita, Deus, que a nossa vontade se estabeleça, não permita, Senhor Deus, que tentemos nesta noite colocar em prática a nossa vontade, defendendo os nossos pensamentos, achando ser, ó Deus, pensamentos bons. Eu oro para que a vontade da Tua igreja, a nossa vontade, seja conformada com a Tua vontade, e que a Tua vontade prevaleça em nome de Jesus. Abrimos para Ti nossas mentes, corações, abrimos para Ti, Deus, para que por Tua misericórdia o Senhor esteja nesta noite falando e revelando ao nosso coração aquilo que está no Teu coração, em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre algo que Deus colocou no nosso coração já desde o início da semana, né? Eu já vinha sendo inquietado mas nesta semana, orando a Deus, o Senhor então foi clareando, foi confirmando, e na metade da semana eu mandei, não lembro exatamente o dia, mandei um recadinho para o pessoal do louvor, no grupo de WhatsApp, passando para eles, e eu disse: se Deus não mudar, o tema da ministração do próximo domingo será este. E aí eu passei o tema para os irmãos, para que eles pudessem, então, de repente, programar o louvor, mais ou menos no contexto da reflexão, muito embora eu tenha passado apenas o tema. E o tema é o seguinte: por que sofrem os cristãos? Por que os cristãos sofrem? Estamos vivendo um momento, queridos, muito difícil, momento complicado, um momento em que é inevitável os questionamentos, é inevitável aquelas perguntas: por que acontece isso? Por que está acontecendo isto ou aquilo? Em especial nesse momento de pandemia, estamos vivendo situações bastante complicadas, situações que nos deixam, de certa forma, inquietos e questionando. Por quê? Por que esta situação tem se estabelecido? Porque muitas famílias inclusive que nós conhecemos, com as quais temos, de certa forma, alguma afinidade, algum relacionamento, porque essas famílias têm sofrido, porque essas famílias têm passado por esse momento um tanto complicado. Porque estamos sendo acometidos, eu estou falando, estamos sendo num contexto geral, né? Com esse vírus. Por quê? Será que alguém provocou isso? Será que Deus determinou que assim acontecesse? A verdade é que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então eu penso que estamos tendo uma grande oportunidade de nos aproximar mais do Senhor, de orar um pouco mais, de meditar um pouco mais na palavra, de depender mais dele, de não ficarmos tão concentrados à estrutura física, ao ajuntamento. Estamos, de certa forma, com a lotação dos templos hoje limitadas. Por quê? Porque existe uma necessidade emergencial, existe uma situação que está nos obrigando a observar alguns protocolos, algumas orientações, principalmente do Ministério da Saúde e das secretarias. E agora, nesses dias, essa semana, inclusive, acompanhando a situação da pandemia, muitas cidades, muitas regiões, o quadro tem se agravado, né? O índice de contágio está elevadíssimo e isso tem, de certa forma, preocupado
Diante desse texto, diante desta realidade, né, expressa pelo apóstolo Pedro, nós entendemos que existe uma grande dificuldade, uma dificuldade intelectual, uma dificuldade prática, no que tange, principalmente para nós cristãos, no que tange aos problemas, principalmente ao problema chamado mal. O mal tem se estabelecido, o mal tem criado raízes na sociedade, num contexto geral. A igreja, por sua vez, ela não tem ficado de fora desta realidade. Por isso eu penso que existe uma necessidade, talvez emergencial, de voltarmos o nosso coração, de voltarmos a nossa mente, de voltarmos a nossa vida para o Senhor, dependendo dele, porque o mal tem tentado se estabelecer. Existem dois aspectos do mal a serem destacados nesta noite. Eu quero pensar com você sobre o mal moral, né, que é o pecado, né, e o mal físico, mental, emocional, né, que se manifesta de uma forma a trazer dor, a trazer sofrimento. A dificuldade, queridos, em conciliar a realidade do mal, ela existe principalmente quando olhamos para um Deus supremo, um Deus todo-poderoso, um Deus bom, um Deus infinitamente misericordioso. Se olharmos para esse Deus como Deus todo-poderoso, mas não benigno e bom, com toda certeza poderíamos acreditar, né, de que o mal poderia se estabelecer. Por outro lado, olhando para um Deus poderoso, um Deus benigno, porém não poderoso, também poderíamos justificar a realidade do mal. Porque se Deus é benigno, não é benigno, mas é todo poderoso, ele pode se estabelecer sobre o mal. Mas, porque ele não é benigno, ele então permite que o mal se estabeleça, porque ele não tem misericórdia, ele não tem bondade. Se olharmos para um Deus poderoso, porém não benigno, mas se olharmos para um Deus benigno e não poderoso, também da mesma forma. Porque ele pode exercer benignidade, ele pode exercer misericórdia, porém não tem poder sobre o mal, se olhássemos por este aspecto, né? Mas acontece, queridos, que as Escrituras, elas nos dão muitas informações esclarecedoras sobre o assunto. O primeiro ponto aqui está na carta, na epístola de Pedro, né? E nós encontramos nesta epístola, nessa carta, né, de 1 Pedro, basicamente a santificação e o sofrimento. Então a carta, ela aponta exatamente para isto, para a santificação e o sofrimento. É sabido que os irmãos da Ásia Menor, eles estavam passando por uma experiência um tanto complicada. Os irmãos da igreja, quando Pedro a eles escreveu, estavam passando por um momento difícil. Eles estavam enfrentando lutas, perseguições, problemas dos mais variados, momentos de muita perturbação, calúnias por parte dos seus adversários. E isto, queridos, nos leva a pensar sobre a necessidade que temos diante
desta exposição da epístola, da carta de Pedro, né, nos leva a pensarmos em diversos pontos que poderíamos avaliar nesta noite. No meio desses problemas todos, os irmãos estavam sendo orientados a santificar-se. Os irmãos estavam sendo orientados a conservarem-se fiéis a Deus, firmes na fé. Eu não vou ler agora, mas eu quero apenas passar para os irmãos alguns textos da primeira carta de Pedro. Talvez, se você quiser anotar para depois dar uma olhada com mais calma, né? Eu vou ler alguns textos mais no final, no terceiro ponto que eu quero abordar, mas agora eu vou passar. Percebe que dentro desta carta de Pedro, né, capítulo 1, versículo 6, nós temos informações. Capítulo 2, versículo 12, se você quiser anotar. Capítulo 3, versículos 14 a 16. Capítulo 4, versículo 4, 12, 14 e 16. E no capítulo 5, todos esses textos da primeira carta, capítulo 5, versículos 9 e 10. As Escrituras nos falam de 3 tipos de sofrimento. 3 tipos de sofrimento que eu quero abordar nessa noite. Porém, nós encontramos muitos outros, né, tipos de sofrimento. Mas eu quero abordar apenas 3, no contexto do texto que lemos da primeira carta de Pedro, capítulo 2, 18 a 21. O primeiro sofrimento que eu quero destacar aqui, queridos, é o sofrimento decorrente do pecado. Sofrimento decorrente do pecado. Muitas pessoas sofrem e fazem outras sofrerem por causa dos seus pecados. Aí você vai perguntar, pastor, mas o que é pecado? Pecado é uma falta de harmonia com as leis de Deus. Teologicamente, pecado é errar o alvo. Então, nesse primeiro momento, o primeiro ponto que eu quero abordar é o sofrimento decorrente de pecado. Muitas pessoas, elas acham que qualquer prática, mesmo que a Bíblia desaprove, ela não tem problema em fazer, porque ela que vai, de repente, responder por aquele ato. Na verdade, não é bem assim que funciona. Percebe que se uma pessoa, por exemplo, se embriagar, pegar o carro e sair dirigindo, ele pode, de repente, ter problemas, ter sofrimento e causar sofrimento num eventual acidente. Percebe que aquela pessoa que não tem domínio próprio, que não tem autocontrole, de repente ela, por não controlar, ela acaba tendo problemas, sofrendo. E agora, na história da política brasileira, nós temos um caso bem recente, não vou tecer comentário, porém, com toda a liberdade que temos para falar, às vezes precisamos controlar, e quando falamos sem esse autocontrole, podemos estar trazendo mal, sofrimento para nós e para as pessoas com as quais nos relacionamos, com as quais vivemos. Então nós entendemos, queridos, que esta pessoa é impulsiva,
como diz o bom brasileiro, que não tem papas na língua, pode falar bobagem e sofrer consequências por conta desse comportamento. É por isso que o apóstolo diz assim: se vocês sofrerem por erros, e daí? Vocês erraram, existe consequência. Agora, se sofrer injustamente, aí tem recompensa. Aí o próprio Deus os abençoará. Então nós entendemos que o Salmo de número 32, e eu disse que o pecado decorrente, o sofrimento decorrente do pecado, ele pode trazer consequências pessoais e consequências externas, consequências para a família, consequências para a igreja, consequências para a sociedade, consequências para, de repente, N segmentos da nossa vida. O salmista, no Salmo 32, ele diz assim: enquanto me calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Enquanto eu calei, enquanto eu escondi, enquanto eu não confessei, envelheceram-se os meus ossos. Isso está apontando para esse texto para uma descoberta da medicina moderna, que ela mostra acerca das doenças. Esse texto nos leva para exatamente as doenças psicossomáticas, doenças que se estabelecem, patologias que se estabelecem por conta de erros, por conta de pecados, problemas morais, problemas espirituais, problemas emocionais não resolvidos, podem refletir no nosso organismo de uma forma negativa, produzindo enfermidades das mais variadas, patologias, e às vezes as pessoas entram em crise física e fazem vários exames, mas não encontram uma causa clinicamente, cientificamente falando. Por quê? Porque essas enfermidades, elas estão aparecendo resultado de algo que está escondido, e a pessoa sofre demasiadamente. A pessoa deixa de ser aquela pessoa que era em casa, com os filhos, com a esposa, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, por conta desse comportamento. Então o pecado, o sofrimento decorrente do pecado, ele com toda certeza, ele pode de repente, num primeiro momento, ser justificado, alguém tentar justificar. Para esse tipo de sofrimento, queridos, a solução é o arrependimento, é a confissão. Um outro elemento também que precisa ser apresentado nesse contexto, não menos importante do que o arrependimento, é o processo de reparação. Quando as pessoas têm dificuldade para pedir perdão, para reconhecer os seus erros, permitem, aceitam a situação se estabelecer, aceitam, vem a família, por exemplo, passando, entrando em crise, e sabe que o único caminho é o arrependimento, o único caminho é a confissão, o único caminho é o conserto, mas recusam-se a proceder desta forma. Então, este sofrimento causado pelo pecado, ele não tem absolutamente nenhuma justificativa diante de Deus, não tem como justificar. Se estamos passando por luta, por dificuldade, se estamos passando por problemas emocionais, problemas existenciais, de repente é porque estamos escondendo o exemplo do Salmo. O salmista Davi, ele diz assim: enquanto eu me calei, envelheceram-se os meus ossos, eu sofri demasiado.
demasiadamente, foi difícil. Sempre que recusamos reparar os nossos erros, esse pecado, ele prejudica a nós e as pessoas com as quais convivemos. É de fundamental importância, queridos, que façamos reparação, naturalmente, quando possível, é claro. Pois sabemos que certos pecados, eles causam danos irreparáveis, por mais que nos arrependamos. Mas os danos são inevitáveis, as consequências são inevitáveis. Razão pela qual o apóstolo Pedro diz que não há glória nenhuma quando o cristão, por conta de erros, é esbofeteado. Era exatamente isso que o apóstolo estava querendo ensinar aos seus conterrâneos. Se vocês erram, se vocês pecam, não queiram glória quando alguém os confronta. Eu penso, queridos, que nós cristãos, nós os filhos de Deus, jamais deveríamos sofrer por praticarmos o mal. E eu fundamento isso citando para o irmão capítulo 3, versículo 17 e capítulo 4, versículo 1, aliás, versículo 15 da primeira carta de Pedro. Nós cristãos não deveríamos sofrer. Por quê? Porque não deveríamos errar, porque a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos apresenta o caminho. E Paulo, inclusive, na carta aos Coríntios, ele mostra um caminho sobre modo excelente, falando sobre o amor. E quando nos enquadramos dentro de 1 Coríntios 13, os erros, com certeza, serão bem menores. Então nós, os cristãos, eu penso que jamais deveríamos sofrer por conta de erros, porque temos a inteligência, temos a capacidade, temos a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos guia a toda a verdade. Se Ele nos guia a toda a verdade, Ele vai nos guiar para nos livrar do mal. Ele vai nos guiar para evitar que o irmão tropece, para que eu tropece, porque Ele está me guiando. Então não queiramos glória, e muitas vezes os problemas se estabelecem e ficamos tentando discutir o assunto. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que só acontece comigo? Por que eu estou passando por esse problema? Mas se você, de repente, tomar uma posição diferente, você vai perceber que o Espírito de Deus pode revelar o porquê. E aí cabe a você querer abrir mão, confessar, exemplo do salmista. Enquanto me calei, envelheceram-se os meus ossos pelos meus constantes gemidos. Então, o Espírito regenerado dentro de nós, ele busca relacionamento com Deus, mas a carne, mas o nosso comportamento humano, ele impede de vivermos esta vida de santidade. Era exatamente para esse contexto que o apóstolo estava apontando, né? Levando os irmãos a viverem uma vida de santificação em meio ao sofrimento. Por que os cristãos? Por que nós, os crentes, não deveríamos sofrer por praticar o mal? Como eu disse, porque o Espírito Santo pode nos guiar a toda a verdade, pode nos livrar do mal. E também porque há, queridos,
um sofrimento bem mais nobre e benéfico para os servos de Deus. E é exatamente dentro desse ponto que eu quero trabalhar. Primeiro, sofrimento decorrente do pecado. Segundo ponto, que podemos analisar como é um sofrimento benéfico, um sofrimento de repente mais nobre, é o sofrimento não decorrente do pecado individual. Então você percebe que o primeiro sofrimento é o sofrimento decorrente do pecado. Eu dei o exemplo, inclusive, da pessoa que resolve embriagar-se, né? Ele pega o carro, vai, né? Dirigir, e pode trazer sofrimento para ele, trazer sofrimento para outras pessoas, para outras famílias, né? Se eventualmente se envolver num acidente. Segundo ponto, então, é o sofrimento não decorrente do pecado individual. No Evangelho de Jesus Cristo, capítulo 2, versículo 2 e 3, Jesus tem um encontro, quando estava caminhando com seus discípulos, ele tem um encontro com um moço cego. O ponto que eu estou abordando agora, o segundo ponto da nossa reflexão, sofrimento não decorrente do pecado individual. E eu fundamento isto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 9, versículos 2 e 3. Quando Jesus encontra com os discípulos, aquele moço cego, os discípulos então questionam, perguntando: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Parentes aqui, os discípulos acho que não estavam bem plugados, não estavam bem conectados, porque o moço era cego de nascença. Ele nasceu cego. Se ele nasceu cego, óbvio, não poderia no ventre da mãe dele pecar. Mas os discípulos perguntaram: quem pecou? Foi ele? Ou seus pais? Aí Jesus disse assim: não, nem ele, nem os pais. Mas este sofrimento, ele se estabeleceu para que a glória de Deus pudesse se manifestar nesse momento. Então nós percebemos que existe sofrimento que não é decorrente do pecado, não é resultado de erro, mas sim de um propósito maior, propósito que Deus tem para manifestar a sua glória. E esse texto também, queridos, esse encontro de Jesus com o cego, esta conversa que os discípulos tiveram com ele sobre quem havia pecado, nos mostra que nem sempre o sofrimento é resultado de pecado. Muitas pessoas, quando começam, e eu estou falando pessoas cristãs, começam a enfrentar problemas, elas então têm a tendência de espiritualizar demais e achar que está passando por aquele problema porque tem coisa, porque tem erro, porque é consequência disso ou daquilo. Pessoas que estão passando por problemas e acham que é consequência da vida pregressa, quando fez coisa errada, mas essas coisas erradas que foram praticadas já foram confessadas, o irmão já recebeu a purificação pelo sangue de Jesus. Existem consequências, mas nenhum sofrimento, nesse contexto aqui, ele pode ser atribuído a erros. Esses sofrimentos
não decorrentes de pecado, eles podem apontar para um propósito maior, um propósito que Deus, de repente, tenha no sentido de estabelecer a sua glória e a sua vontade. Os livros de Jó e Salmos, eles abordam conhecidos problemas do sofrimento dos justos. Sofrimentos que os justos, sem causa, enfrentaram. Se olharmos para a vida de Jó, nós percebemos Jó, e muitos conhecem Jó como homem sofredor. Na verdade, Jó sofreu. E alguém tentou atribuir aquele sofrimento a pecado, a erro. Aqueles 3 amigos, né? Falaram, deve ter alguma coisa, Jó, que você está escondendo, não é possível. O próprio Deus o justificou, porque a Bíblia diz que Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus. Mas ele estava sofrendo, ele estava passando por um momento difícil, porque Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus é sempre superior ao nosso. O propósito de Deus é nos levar e nos colocar no campo da vitória, no campo da graça de Deus. Então esses livros, né, Jó e Salmo, principalmente esses, eles apontam para o sofrimento do justo, daqueles que sofrem por serem fiéis a Deus. Esse tipo de sofrimento, queridos, é mais difícil de ser compreendido, sendo muitas vezes uma fonte de dúvida, uma fonte de questionamento. Por quê? Este sofrimento não tem causa, não tem justificativa, mas estou sofrendo. Então muitas vezes ele causa perplexidade, e não poucas vezes até murmuração. Há, portanto, na Bíblia muitos pontos a ser considerados. Deus não é o autor do mal. Deus não é o autor do pecado, aliás, e do sofrimento. Mas nós vivemos num mundo imperfeito, num mundo desfigurado, num mundo comprometido pela rebelião da criatura contra o seu Criador. Mas Deus pode transformar, Deus pode usar esse sofrimento e transformar na nossa vida, na minha, na tua vida, na vida da sua igreja, na vida dos seus filhos. Deus pode transformar em vitória. Deus pode nos levar a um outro patamar. Por quê? Porque Deus é capaz de anular todas as consequências do pecado. Deus é capaz de restaurar a harmonia entre Ele, Criador, e a sua criatura. Para isso Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, pagando preço, sofrendo o que nós deveríamos sofrer. Mas Deus então transforma, Deus muda a história. Por quê? Porque Ele nos ama. A Bíblia diz, e agora eu quero ler alguns textos para os irmãos. Capítulo 4, versículos 12 a 16. A Bíblia diz assim: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, caluniados, ridicularizados, perseguidos
bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como os que se intrometem em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se vergonhe, antes glorifique a Deus neste poderoso nome. Então, se a pessoa sofrer por algum motivo, ela está sofrendo as consequências. Mas se ela sofrer sem nenhum motivo, ela é considerada por Deus bem-aventurada. Ela é considerada por Deus digna de ser abençoada. Deus estabelece, percebe que a Bíblia diz assim, que repousa sobre este que sofre injustamente. Repousa o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus. Então nós queremos, queridos, pensar que nesse segundo momento, o sofrimento, ele pode se manifestar não como consequência de erros, não como decorrente de erros, mas sim para que Deus manifeste a sua glória. E era exatamente esta a intenção do apóstolo, em mostrar para os irmãos que se eles estavam sofrendo, é porque Deus tinha um propósito, é porque Deus queria, de certa forma, levá-los a um relacionamento mais íntimo, mais pessoal. O terceiro ponto aqui, mas antes de eu entrar no terceiro ponto, o salmista ele fala da proteção e da graça de Deus que nos envolve a cada dia e a cada hora. Eu mostrei que Deus é o Deus que sofre conosco, o Deus que se importa conosco. E o salmista, ele confirma isso aqui dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, queridos, Deus é aquele Deus que sofre conosco, quando sofremos injustamente, quando este sofrimento, ele não é consequência de erro, de pecado, de repente é para que a glória de Deus se manifeste. E quando Deus tem esse propósito, Ele entra conosco na luta para nos dar a vitória, porque o nome dEle será glorificado. Amados, eu quero pensar com você que nesse momento em que estamos sofrendo e não encontramos causa, podemos entender que esse sofrimento é para que Deus manifeste a sua glória. A solução não está na revolta, e muitas vezes somos tentados a nos revoltarmos, a murmurarmos, a entrarmos a termos aquele comportamento, de resignação. E o que é resignação? É o ato de submeter-se à vontade de alguém. Então nós somos tentados a nos submeter àquele sentimento de acusação. Você está sofrendo porque tem determinada situação. Não este sofrimento agora, querido, é para que Deus manifeste a sua glória. E, lamentavelmente, a igreja dos nossos dias, ela está vivendo, ela está passando por um momento difícil. Ela não está entendendo que o sofrimento presente, Deus pode transformar, e Deus tem um objetivo. Por exemplo, quem de nós aqui provocou a pandemia? Quem de nós é culpado pelo coronavírus? Não somos. Mas de repente, quando alguém é acometido pela
pelo vírus, fica pensando: o que aconteceu, o que eu fiz para... Eu penso, queridos, que aquilo que eu disse desde o início, eu disse isso há um ano atrás, que se o vírus nos pegar, e já tivemos prova disso aqui, se o vírus nos pegar, o Senhor nos alcança primeiro. Então, de repente, o sofrimento de passarmos por um procedimento médico, o sofrimento de passarmos por uma UTI, o sofrimento de passarmos por uma traqueostomia. Mas nós não causamos, nós não provocamos o coronavírus, nós não somos os culpados, mas de repente, quando passamos por ele, Deus quer, através desse sofrimento, manifestar a sua glória. Karl Marx afirmou que a religião é o ópio da igreja, do povo de Deus. E todos nós sabemos que o ópio, né, é aquele analgésico, é aquela substância que traz, de certa forma, um adormecimento, um entorpecimento. Essa substância, inclusive, é proibida. Mas Karl Marx diz que a religião tornou-se o ópio do povo, da igreja. Com isso, ele está afirmando que esse procedimento está trazendo uma apatia, está trazendo uma anestesia à igreja. E muitas vidas estão acomodadas, muitas vidas estão aceitando isto, se resignando a esta realidade. A ciência cristã, queridos, em muitas religiões orientais, infelizmente, infelizmente, vivem essa prática. O cristianismo, em muitos segmentos, também tem esta visão dualista, que leva as pessoas a simplesmente se resignarem com o seu sofrimento. Leva as pessoas a aceitarem a si mesmo: tá bom, eu tenho que sofrer. Ela não luta para que aquele sofrimento se transforme em vitória, se transforme em louvor a Deus. Ela aceita aquilo, ela torna-se passiva, ela entra naquele texto de Paulo aos Romanos, ela conforma, e Paulo diz assim em Romanos capítulo 12: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É necessário, queridos, reagirmos, é necessário tomarmos uma atitude de luta contra o sofrimento. Quando entendemos que esse sofrimento é resultado de pecado, vamos confessar, vamos lutar para que as consequências sejam minimizadas, vamos aceitar o perdão, vamos confessar, vamos consertar a situação. Mas quando entendemos que esse pecado ou esse sofrimento não é resultado de pecado, vamos lutar contra, vamos fazer com que ele se transforme em louvor e honra ao nosso Deus. Porque eu penso que esta deve ser, e era exatamente para isso que o apóstolo estava apontando. Ele queria levar a igreja a ter uma verdadeira atitude de lutar contra o sofrimento, com confiança e esperança no Deus, o Todo-Poderoso. Esse era o propósito, esse era a intenção do apóstolo Pedro. Terceiro ponto, e para encerrar aqui, eu quero pensar no sofrimento decorrente da prática do bem. Esse ponto eu quero aqui ler vários textos, porque eu entendo que a palavra de Deus aqui vai gerar no teu coração a fé suficiente para você tomar esta decisão.
para você reagir. E eu penso que o sofrimento decorrente da prática do bem, é a forma mais nobre de sofrimento que as Escrituras nos apresentam. Nesse momento, o sofrimento deixa de ser um flagelo e passa a se tornar então uma virtude. Por quê? Porque ele glorifica a Deus, porque ele nos dá o privilégio de seguir a prática, as mesmas práticas de Jesus Cristo, a termos o mesmo comportamento que Ele. Ele nos dá a oportunidade de praticarmos o grandioso exemplo do Mestre. E eu quero fundamentar isso aqui, apresentando aos irmãos. Primeiro o texto que eu li no início, do capítulo 2, versículos 18 ao 21. Mas eu quero agora ler outros textos que eu já citei para os irmãos, porém eu quero lê-los agora. Capítulo 3, versículo 13, 14, a parte A, e o 17, diz assim: ora, quem é o que vos fará mal, se for zeloso e bom? Olha o que está escrito: quem é que vos fará mal, se for zeloso e bom? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, bem-aventurados sereis. Você quer ser bem-aventurado, querido? Amém. Você quer estar no grupo dos bem-aventurados? Amém. Então entenda que muitas vezes a tua boa intenção, aquele comportamento de ajudar, pode reverter em sofrimento. Mas se você entender isso, você vai continuar glorificando a Deus, mesmo em meio ao sofrimento, porque você está sendo enquadrado no grupo dos bem-aventurados. É dessa forma que Deus nos vê. Porque melhor é padecerdes fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Capítulo 4, versículos 12 a 16. Amados, não estranheis a grande e ardente provocação ou provação que vem sobre vós e para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições do Cristo, para que também na revelação de sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Amém. Que nenhum de vós, olha o que o apóstolo está falando, que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida, ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesse nome. Aleluia. Esta era a expectativa do apóstolo, que os seus irmãos entendessem isto. E quantas vezes, queridos, nós com toda boa intenção, nós com toda humildade, tentamos ajudar e, como dizem por aí, né, aquela bela frase não é bíblica, né? Mas o tiro sai pela culatra. Você tenta fazer o bem, ou você faz o bem, achando que, mas de repente aquilo se transforma em perseguição, aquilo se transforma em sofrimento, e etc, etc, etc. Então nós temos que entender que quando sofremos por consequência de pecado, a solução é o arrependimento e a confissão. Quando entendemos que o sofrimento não é por conta de pecado, mas para que Deus manifeste a sua glória, então nós vamos continuar lutando. E lutando no sentido de transformar
aquele sofrimento em louvor e honras ao nome do Senhor. Mas também quando entendemos que o sofrimento é porque estamos fazendo bem, isso não nos chama a desistir do projeto, do propósito, e sim a lutarmos para que o nome do Senhor seja glorificado a cada dia. E eu sei que através desse sofrimento, porque eu estou tentando fazer o bem, eu estou fazendo o bem, eu estou sendo inserido no grupo dos bem-aventurados. Eu concluo dizendo que os irmãos da igreja primitiva, lá da Ásia Menor, estavam sofrendo, como eu disse no início, de muitos ataques, calúnias, humilhação, perseguição das mais variadas, sofrendo pelos pagãos de sua época, razão pela qual o apóstolo mostra que os cristãos deveriam se comportar de uma forma diferente e não se espantar por tal perseguição. O apóstolo estava mostrando a eles que o próprio Senhor Jesus passou. E o sofrimento de Jesus transformou-se em glória, transformou-se em louvor, transformou-se em vitória. O sofrimento da cruz transformou-se na derrota de Satanás. O sofrimento da cruz, o sangue que nós cantamos, que ainda está na cruz, queridos, ele transformou-se em derrota de Satanás. Quando Jesus morreu na cruz, foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou, o diabo perdeu e a igreja, o Senhor, o reino do Senhor prevaleceu para a glória do Pai. Então Deus tinha a intenção de fazer à humanidade o bem, mas isso transformou-se em sofrimento. Mas mesmo no sofrimento, o Senhor levou a termo, porque Ele tem um propósito. Então eu acredito, queridos, que era esta a intenção do apóstolo Pedro. É interessante observar que não havia uma contradição entre a fé, o amor de Deus e as provações que estava enfrentando. Não havia. Ao contrário, as provações, o sofrimento, era mais uma evidência de que estavam sendo fiéis ao Senhor. De forma que entender, queridos, que as aflições e o sofrimento estariam sendo instrumentos de Deus para levá-los a um crescimento maior e um processo de santificação mais aprofundado, facilitando assim a aproximação da criatura com o seu Criador e proporcionando uma comunhão maior com Cristo e sua igreja. Era isso que Pedro estava querendo enfatizar. Era para esta visão que Pedro estava querendo conduzir os seus irmãos. Eu penso que nós cristãos precisamos, cristãos de hoje, cristãos da igreja atual, precisamos aprender um pouco com a igreja primitiva. Precisamos aprender com suas experiências. Precisamos aprender com aquilo que de fato eles, com seu comportamento, com a sua vida de devoção a Deus, nos ensinam. Porque nós estamos inseridos nesse contexto. Nós sofremos, passamos por lutas, podemos não compreender porque isto ou aquilo está nos acontecendo, mas devemos entender que se eu, como filho de Deus, estou passando, estou trilhando determinado caminho, por mais difícil que ele seja, eu sei que o meu Senhor estará comigo em todos os momentos. Eu acredito no verdadeiro amor de Deus.
Eu acredito na misericórdia, na graça, na compaixão, na fidelidade. Então eu penso que nós devemos entender que o processo da cruz, o sofrimento da cruz, nos dá a oportunidade de demonstrarmos o nosso amor pelo Senhor. Amor verdadeiro, amor sincero. Temos lutas, temos batalhas, mas o Senhor está conosco. Amém. E eu encerro citando, lendo o último versículo 7 do capítulo 5 da primeira carta. Era exatamente essa a intenção do apóstolo Pedro. Ele estava dizendo que as perseguições, o sofrimento, as lutas, num primeiro momento, se fosse resultado de pecado, então deveria confessar, deveria entender que não tinha glória nenhuma por conta de pecado estar sofrendo. No segundo momento, ele estava mostrando à igreja de que existe sofrimento não oriundo de pecado. E no terceiro momento, o terceiro ponto abordado aqui, foi exatamente o sofrimento decorrente da prática do bem. E o apóstolo Pedro, ele olha para a igreja e ele tenta levar os seus conterrâneos a esta percepção. E ele termina dizendo assim: lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Aleluia. Devemos lançar sobre o Senhor. Devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa dificuldade, toda a nossa luta, sabendo que a luta, a batalha, ela pode transformar-se em vitória e também nos colocar no grupo dos bem-aventurados. Que o Senhor, por sua misericórdia, nos abençoe e que você possa nesta noite lançar sobre o Senhor toda a tua ansiedade, que você possa lançar sobre o Senhor toda a sua angústia e que você tenha a revelação do Espírito Santo para separar. Por que o sofrimento? Por que estamos passando? Por que você está passando por luta? Será que é para a glória de Deus? Será que é para que a glória de Deus se manifeste? Será que Deus tem um propósito com isso? Não, eu estou passando porque eu errei. Então confesse, peça perdão, reconheça. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amém. Aleluia. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Eu quero que todos os irmãos estejam orando agora, no nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é a sua necessidade, eu não sei se você está passando por algum momento difícil, se você está sofrendo por alguma situação e você não está entendendo porque essa situação tem se estabelecido. Eu quero que você pense agora que o Espírito de Deus pode te guiar a toda a verdade. Ele pode trazer a revelação para que você saia desta noite desse lugar, não como entrou, mas transformado pelo poder do sangue de Jesus. O propósito de Deus é que você saia desse lugar entendendo por que tanta luta, por que tanta batalha. É porque eu errei, então eu vou confessar. Essa batalha, essa luta, esse sofrimento não tem razão, não tem motivo. Então entenda que Deus quer transformar isso em vitória, em louvor, a exemplo da passagem do Evangelho de João capítulo 9. Ele nasceu cego porque Deus queria manifestar a sua glória. Mas também, se você entender que você
passando por alguma dificuldade, porque você se propôs a fazer o bem, continue firme, porque você está no grupo dos bem-aventurados. Aleluias. Todos os irmãos orando. Pai Santo, no nome de Jesus, eu oro para que o Senhor traga à nossa mente aquilo que precisamos, Senhor Deus, ter como revelação do Senhor, para que o processo de santificação se estabeleça e também o Teu nome seja glorificado. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de cada irmão, de cada irmã, manifestando em nós a Tua graça. Glorifica o Teu nome na nossa vida. Estabeleça em nós a Tua graça. Leva-nos, Senhor Deus, a entender a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Não queremos conformar, não queremos, Senhor Deus, aceitar isto como normal, mas que possamos entender que o Senhor tem um propósito, e que mesmo, Senhor Deus, em meio ao sofrimento, podemos ser vencedores e vitoriosos. Oramos em nome de Jesus, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado. Orando ao Senhor, quero que você cante, quero que você adore, quero que você agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de estar aqui, louvando, exaltando e aprendendo do Senhor. Todos os irmãos agora, em oração, cantando e adorando ao Senhor. Sobre ti, só cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em ti. Meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em ti. Apenas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo
Espírito Santo, nós entregamos a Deus as nossas vidas aos teus cuidados, ó Pai. Nós colocamos a vida dos nossos aos teus cuidados, Jesus. Nós colocamos a vida dos nossos filhos, colocamos a vida dos nossos pais, colocamos as vidas dos nossos irmãos, ó Deus, de sangue ou espirituais, ó Deus. Nós colocamos todos nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor é capaz de cuidar de cada um, Pai. Colocamos as vidas dos nossos jovens que têm iniciado um trabalho nessa igreja. Colocamos as vidas, Senhor, dos nossos pastores, a fim de que o Senhor possa estar tratando e cuidando de cada um conforme a sua necessidade, Deus. Em nome de Jesus, nós reconhecemos que não somos capazes de cuidarmos de nós mesmos. Nós reconhecemos que somos pequenos e falhos, Deus. E é por isso que nós nos entregamos nas suas mãos. É por isso que nós nos entregamos aos teus pés, que é o lugar mais seguro para nós, Deus. Em nome de Jesus, recebe a nossa oração hoje, Pai. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Quero encerrar aqui o nosso culto, especialmente a nossa live. Que Deus possa estar te abençoando. Você que está em casa, você que